Vamos lá, o Fluminense ganhou o jogo. 2-0, vai para a última rodada, dependendo apenas de uma vitória simples contra o Once Caldas. Talvez até nem isso, apesar de ser muito pouco provável que o Once Caldas tropece no São José, mas o Fluminense é o famoso obrigação. A famosa obrigação. O Fluminense tinha a obrigação de sair daqui vencedor da União Espanhola. Essa obrigação se torna ainda maior a partir do momento que o Fluminense tem um pênalti por volta dos 30 minutos do primeiro tempo para poder ganhar o jogo. Essa obrigação ela se transforma ainda maior a partir do momento que o cobrador oficial do Fluminense, segundo o treinador, existem 4, mas que colocam o Everaldo nessa conta para cobrar um pênalti também. Aí se torna uma obrigação homérica o Fluminense de vencer esse jogo. O Everaldo perdeu o pênalti, o time do União Espanhola já tinha um a menos, por causa do lance do pênalti, e o Fluminense vence por 2-0, o gol do Keno e do Samuel Xavier no segundo tempo. Era uma vitória obrigatória, atuação, jogar bonito, ninguém aqui nunca vai ficar cobrando isso quando se tem vitórias. O problema é que dos últimos 8 jogos o Fluminense só venceu 3. Então, obviamente, a gente não está no momento perfeito de vitórias. Renato Gaúcho foi falar na coletiva. O Fluminense é quinto no Campeonato Brasileiro, é o melhor brasileiro na Sul-Americana. Na Copa do Brasil venceu o primeiro jogo por 1-0. E ok, os números são incontestáveis, contra fatos, não há argumentos. Agora, também dá para dizer que esse Fluminense não domina, esse Fluminense não empolga o torcedor. Eu não vou nem falar aqui de empolgar jogando dentro de campo. Eu tô ajeitando um óculos que não existe, gente. Olha só, tô completamente maluco. Eu fui ajeitar meu óculos, não tô de óculos. Cara, o Fluminense teve nessa Sul-Americana um grupo extremamente fácil. Salvo o Once Caldas em Manizales, os outros adversários do Fluminense não eram adversários que colocariam ou que igualariam em dificuldade o Fluminense. Zero chance no Maracanã. O Fluminense tinha a obrigação de fazer 7 gols, ou até mais, na verdade, como fez em São José e União Espanhola aqui no Maracanã. E fora de casa, em que pese a altitude, o Fluminense não poderia voltar com um ponto só. Voltou porque escalou reserva. E ok, dava para passar mesmo com reserva, tanto é que o Fluminense está classificado. Para ser eliminado, o São José tem que tirar mais de 10 gols de diferença de saldo. Não vai tirar. Para ser primeiro, talvez precisasse de um pouquinho mais. Se dá para dizer que a estratégia do Renato foi ruim no cenário da fase de grupos como um todo, eu não acho. Eu acho que não. Acho que o Fluminense vai avançar. Se ganhar o Once Caldas, que é o esperado, vai passar em primeiro do grupo, sem muito drama. No jogo desta quarta-feira, porque essa aqui é a análise do jogo, a gente tem algumas coisas a considerar. Primeiro, tá? Até o lance do pênalti, o que se via era uma União Espanhola que não tinha medo do jogo, que partiu para cima porque sabia que o empate era a mesma coisa da derrota. Com o empate eles estavam eliminados, com a derrota também. Então não interessava ficar com a bunda na parede. Alô, Mano Menezes, né? Enfim, não jogaram por uma bola. Só que não conseguiram praticamente nenhuma, eles tiveram uma chance apenas só no primeiro tempo. Não tiveram nenhum escanteio. Se você olha os números, parece um amplo domínio do Fluminense. E no início até parecia, só que a impressão que dá, e aí a minha luz acabou de acabar a bateria dela aqui agora, tudo colabora, né? A impressão que passa é que o Fluminense é uma equipe que tem uma brincadeira que a galera fala que é a lei do menor esforço, que é, se eu posso levar 6 CDs de um lado ao outro da sala em uma viagem, eu vou levar em uma viagem só. Para que eu vou dar 6 viagens? Lei do menor esforço. A impressão que dá é isso, é que o Fluminense é a lei do menor esforço. Se dá pra ganhar de 1-0, pra que a gente vai fazer 3? Não tem uma gana, um desejo de fazer um pouco a mais. E tava um pouco assim, vai lá, o Everaldo tinha tido as 2 principais chances do jogo, 2 defesaças do goleiro deles. O Fluminense criava, tinha chute cruzado perigoso do Samuel Xavier, pouco era ameaçado pela União, era bem verdade isso mesmo. Só que quando veio o lance do pênalti, que é um ótimo passe do Ganso, de um Aras puxado, que o árbitro errou inclusive, porque tinha que ter, não precisava do VAR ter sinalizado. Ele não só não deu pênalti, como não deu o cartão vermelho. O VAR sinaliza os dois e ele volta com o cartão vermelho. E só pra deixar claro, não sei se tá tendo esse debate não, mas corretamente vermelho, tá? Ah, mas tem a tripla punição, que não pode dar o pênalti e dar o cartão vermelho. Não. Se o jogador não disputar a bola, e o jogador do União Espanhola puxa, né? O Nunes puxa o jogador, ele não é uma disputa de bola que ele chegou atrasado e tal, não. Ele puxou o jogador, não tem disputa, pode dar o vermelho. Ali o Fluminense se complica sozinho. E se complica porque falta comando há um bom tempo. A gente tem casos do John Kennedy, do Léo Fernandes, do Marcelo. A gente tem casos do Calegari, que é um caso extremamente famoso. Uma galera que pede pra bater pênalti bate.
E pra mim isso é falta de comando, no geral. O Everaldo, aparentemente, ele pediu pra bater. Não acredito que os jogadores chegaram e entregaram a bola pra ele. Ele é cobrador. Eu falo isso antes da cobrança. Eu falo, gente, o Everaldo tem um histórico positivo de cobrança de pênalti. Mas o Fluminense tem que ter um cobrador. O Fluminense tem que ter um comando. Aparentemente o comando não é o John Aras. O John Aras queria bater, foi convencido a não bater. E aí eu até questionei uma coisa, né? Tipo assim, era pro Arias ter batido o pé e cobrado? Era, mas há 3, 4 pênaltis atrás, quando começou a acontecer isso. Agora, o Arias também tinha que fazer, mas se ele fizesse, ia ser uma cena meio patética, igual foi o Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado lá em BH, naquele jogo contra a gente em 23. O Everaldo pega, bate mal. O Everaldo bate mal. O goleiro no rebote, pra mim o goleiro tem mérito. Volta rápido, mas no pênalti ele não bate bem. O goleiro, obviamente, sempre tem mérito no pênalti, porque o pênalti é muito mais pro jogador do que pro goleiro. E ali, cara, ali vem tudo junto. Vem uma torcida que tá muito... Eu gravei um vídeo aqui falando por que era tão difícil de se empolgar. E aí, óbvio que isso vem na hora junto também. Uma insatisfação geral. O Freitas erra um passe na saída de bola, que ridículo, já gera uma vaia. O time vai pro vestiário vaiado. Com um a mais. Porque no resto do tempo que teve, foi com 20 e pouquinhos o pênalti, foram 30 minutos que não produziu praticamente nada, mesmo tendo um a mais em campo. O segundo tempo volta com a mesma escalação, e aí na narração do gol eu chego a falar isso, cara. Precisava de praticamente nada. Um mínimo o Fluminense abriu o placar. E vamos sem luz agora mesmo. Um mínimo ali o Fluminense abriu o placar. Tanto é que o Keno, que tinha entrado com 4 minutos porque o Canóbio teve um choque de cabeça e precisou ser substituído, inclusive vai ter um outro vídeo aqui falando mais detalhes dessa situação no Canóbio. O Keno, que no primeiro tempo não conseguia ainda aparecer muito rendendo, no segundo tempo, na primeira jogada pelo lado direito, uma jogada ensaiada e treinada pelo Fluminense, e aí nessa a gente reconhece o mérito do Renato Gaúcho, 2 gols contra o Sport e agora um gol contra a União Espanhola igual. Tabela do John Aras pela direita com o Samuel Xavier, corre um centroavante na área e tem um atacante no segundo pau. O Keno estava livre, cabeceou, fez o gol com 1 minuto e meio. Não precisava de muita coisa. Depois você vai ter pelo menos umas 5 chances do Fluminense, onde todas são do Keno. É o Keno vindo na jogada individual pela esquerda, cortando para dentro, cortando para direita, mostrando que tem capacidade de jogar em velocidade também. Finalizações mais ou menos, finalizações boas, inclusive uma delas foi do Samuel Xavier, a única chance que não foi do Keno. Você tira o Keno do segundo tempo, só sobra o lance do segundo gol. Martinelli corta pro meio, chuta o goleiro de palma, Samuel Xavier faz no rebote. 2-0. A gente poderia ter visto nesse momento um Fluminense desesperado para golear, para encantar a torcida. Não sei nem se era o correto, o ideal. Mas é um Fluminense que não está preocupado com isso. Ganha por 2-0, sobe a vaia no final. É engraçado até porque o juiz apitou um impedimento com 48,5 e a torcida veio vaiando altíssimo porque achando que tinha acabado o jogo. E aí acho que depois, até com uma resposta já programada, quando o juiz, 20 segundos depois, apita mesmo no final do jogo, a vaia vem, mas já cresce um aplauso junto também, por conta da vitória. É um time contestado, é um time contestável, que tem atitudes contestáveis, que tem problemas claros, e acho que o problema do Everaldo ficou muito claro agora. Mas é um time que tá indo, cara, tá classificando. Não é como a classificação da Libertadores do ano passado, que era uma classificação mentirosa, onde um grupo era um pouco mais frágil e o Fluminense botava 100% do seu nitro para utilizar na Libertadores e o campanha do Brasileirão era péssima. O Fluminense, nesse momento, sob o comando do Renato Gaúcho, não tem nenhuma campanha péssima, mas a gente também não pode ignorar que o Fluminense não tem um jogo que você fale, cara, que domínio, que atuação na Sul-Americana ainda. Você tem um jogo de muita raça em Manizales e tem um 5-0 contra um time que eu acho que o 5-0 da forma como foi no Maracanã expõe o quão ridículo foi o jogo lá em La Paz. Você tem no Brasileirão vitórias com gol no final, atuações até um pouco melhores do que o adversário, mas sem dominar praticamente ninguém. O Fluminense não botou a bola no chão e botou ninguém na roda até agora, dominando do início ao fim no Brasileirão. E tem um 1-0 contra a Aparecidense, que acho que depois é muito mais contra do que a favor o time. Precisa evoluir, e é muito mais fácil. Eu falei isso aqui com o Odair Hellmann, não falei isso aqui com o Roger porque ele não fez, falei isso aqui com o Diniz, falei isso aqui com o Abel Braga. Precisa evoluir o trabalho. E no momento de precisar evoluir é muito mais fácil estando em quinto no Brasileirão, classificado na Sul-Americana com vantagem na Copa do Brasil, do que ao contrário, do que como era em 2023, que o Fluminense era a lanterna do Brasileirão. Mas precisa evoluir. Não dá pra gente se contentar com o futebol que o Fluminense fez nesses primeiros 2 meses de Renato Gaúcho. Vimos algumas mudanças, tem algumas jogadas ensaiadas que já estão saindo, seja de cobrança de escanteio,
3 gols saindo da mesma maneira, daqui a pouco vão marcar, e aí vem outra função do treinador, que é desenvolver o trabalho, evoluir o trabalho. O choque inicial já foi feito, e o choque inicial era suficiente para passar num grupo terrivelmente fraco, e é suficiente para passar da Aparecidense, e nessa fase inicial do campeonato, onde o Fluminense tinha vários jogos com tranquilidade em casa, e a gente falou isso por muitas vezes, era suficiente para poder estar na parte de cima. O jogo vai sair do easy e vai pro médio, agora pelo menos. Não é o jogo ainda no difícil. E essa sequência agora, para cravar a classificação contra a Aparecidense, ganhar do Juventude, ganhar também tem Internacional fora, tem clássico contra o Vasco. Não é uma sequência de nossa, que dificuldade na temporada, mas vai exigir mais. E vamos ver como é que esse elenco e o treinador respondem. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.